Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre os biomarcadores cardíacos. Os tópicos da nossa aula são definição desses biomarcadores e quais são as indicações de uso. Então, os biomarcadores cardíacos, eles são métodos complementares de diagnóstico. Então, é mais uma categoria de testes que nós podemos utilizar para auxiliar no diagnóstico do cardiopata. E também eles servem como avaliação de prognóstico. Além de servir como testes diagnósticos, nós podemos utilizar destes marcadores para avaliar como é que está sendo a resposta do paciente ao tratamento. Os biomarcadores mais utilizados aí na clínica de pequenos animais para avaliação cardíaca é a troponina cardíaca e duas formas do peptídeo natriurético do tipo B, o fragmento terminal C, CNP, e o fragmento terminal N, NT-proBNP. Esses marcadores, eles são métodos complementares aos testes que a gente já utiliza aí para diagnóstico de cardiopatia. Então, eles devem ser interpretados sempre em conjunto com a clínica do paciente e não é adequado que eles sejam utilizados como forma única, como teste único para diagnóstico. Então, vamos falar primeiro das troponinas cardíacas. A troponina cardíaca do tipo 1, juntamente com a troponina T e a troponina C, elas formam um conglomerado de 3 proteínas miocárdicas, que elas estão ligadas ao esqueleto da actina dentro dos cardiomiócitos. Então, se ocorrer lesão miocárdica, o que pode acontecer é esse complexo de troponinas se dissociar da actina, que é uma proteína miocárdica, e isso vai permitir o extravasamento dessas substâncias para o espaço extracelular, que vai acabar chegando posteriormente na circulação sanguínea. A troponina T, essa sigla aqui, CTNT, ela não é cardioespecífica, ou seja, ela não é expressa somente no músculo cardíaco. Então, o aumento da concentração dessa troponina no sangue não quer dizer que seja uma lesão miocárdica. Em pacientes que têm também lesões musculares esqueléticas, doença muscular crônica, insuficiência renal, essa troponina também pode estar aumentada. Já a troponina do tipo 1, ela é cardioespecífica, ela é específica do tecido cardíaco. Então, a detecção dessa troponina na circulação é uma grande ferramenta diagnóstica, utilizada muito aí, principalmente no exterior, em que é utilizado muito os biomarcadores cardíacos, pois eles não têm lá métodos diagnósticos de imagem à disposição facilmente, que nem nós temos aqui no Brasil, e geralmente os exames de imagem lá, eles são muito mais caros, Então, eles utilizam bastante os biomarcadores. Então, a troponina do tipo 1, ela é bastante utilizada para diagnóstico, para auxiliar no diagnóstico de cardiopatias. Então, a troponina que nós iremos usar aqui para nos auxiliar no diagnóstico é a troponina do tipo 1, essa STN1. Ela vai indicar o que pra gente? Lesão aos cardiomiócitos, às células miocárdicas do coração. Nessas situações, nós teremos então o extravasamento dessa substância para o espaço extracelular e conseguiremos mensurar a concentração dela posteriormente na circulação. Então, essa troponina, ela é sensível e específica. Nós podemos detectar ela alta na circulação nos casos de necrose miocárdica, injúria das células do miocárdio, cardiomiopatias em cães e gatos, miocardites, então para diagnóstico de miocardites ela é bastante utilizada, nos casos de insuficiência cardíaca congestiva avançada, e enfermidades no geral que causem lesão cardíaca secundária. Então, por exemplo, babesiose, dilatação óvulo-gástrica, nós também podemos utilizar, tá? Então, de modo geral, nós iremos avaliar a troponina nos casos de lesão miocárdica. Guardem essa informação. Bom, e além do diagnóstico, nós também podemos utilizar a troponina do tipo 1 para monitorar o paciente após o início do tratamento. Então, nós podemos fazer mensurações seriadas dessa substância, para que a gente tenha, então, informações prognósticas do paciente. Então, à medida que essa troponina ela vai reduzindo na circulação, significa que nós temos, então, já um início de recuperação ali do miocárdio.
E, por outro lado, o aumento constante dessa troponina no sangue, ela indica, então, um prognóstico pior, um prognóstico mais reservado. Esse estudo aqui de 2012, ele mostrou que cães com doença valvar mitral crônica, que apresentaram concentrações de troponina acima desse valor aqui, apresentaram 1,9 mais vezes de risco de virem a óbito quando comparado com concentrações menores, né? Então, é um marcador em que a gente pode utilizar, sim, para prognóstico. E quais são as limitações do uso dessa ferramenta diagnóstica? Bom, cães que têm doenças cardíacas discretas ou iniciais geralmente não terão um aumento importante ou não terão aumento dessa troponina na circulação. Então, ela tem um valor diagnóstico um pouco reservado. Outro fator que pode impossibilitar da gente utilizar ela é que ocorre um aumento normal, natural dela na circulação à medida que o animal vai envelhecendo. E isso acontece por quê? Porque com o tempo, com o envelhecimento, o animal ele vai perdendo células miocárdicas de forma natural. Por conta da morte celular, a gente pode encontrar concentrações um pouco mais elevadas na circulação de cães mais velhos. Então, é um fator que temos que considerar quando a gente coleta a troponina de cães de idade avançada. Outro fator são pacientes com doenças renais. Isso porque a troponina ela é excretada parcialmente, mas é excretada por mecanismos renais, né? Então, a injúria renal faz com que a troponina fique elevada no organismo porque o rim não está conseguindo eliminar essa substância da forma adequada. Então, a gente pode ter aí um falso positivo. Na verdade, não é o coração que está cometido, né? São os rins que não estão conseguindo eliminar essa substância de forma adequada. E outra questão que nós temos que levar em consideração é que qualquer condição sistêmica que cause hipoxemia e que cause um impacto cardíaco pode resultar na elevação da troponina. Então, ela não é específica de doença cardíaca primária. Por exemplo, se nós temos um paciente endocrinopata, né, que está sofrendo com hipertensão arterial crônica, essa hipertensão arterial crônica ela pode impactar no coração do meu paciente, causando hipertrofia concêntrica ao longo do tempo. E a gente pode ter microlesões na parede muscular por conta desse remodelamento, mas a causa não foi cardíaca primária, né? Não é o coração que está doente nessa situação. Ele está apenas sofrendo um impacto de outra comorbidade. Então, nós também temos que levar em consideração isso, que a troponina ela pode se elevar como uma consequência de outra doença sistêmica. Então, por exemplo, eu trouxe essa tabela aqui que nos mostra doenças de causas cardíacas e extracardíacas que promovem o aumento da troponina na circulação. A gente percebe que são diversas doenças extracardíacas que podem cursar com aumento da troponina 1. E claro, as causas cardíacas também são diversas, né? Então é algo bem inespecífico, né? Nós não conseguimos bater o martelo com o diagnóstico. É um exame que realmente é feito ali numa situação de triagem ou de prognóstico. Até na questão do prognóstico, ela acaba sendo mais útil do que na questão do diagnóstico, né? Porque no diagnóstico ela não é muito elucidativa. Tá? Então, as causas extracardíacas podem ser trauma torácico, tromboembolismo, dilatação vulvogástrica, piômetra, sepse, doença pulmonar, hipóxia, hemoparasitoses, né, que podem acometer o coração, causando miocardites, injúria renal, conforme a gente falou, neoplasias também e epilepsia também pode causar, né? E as doenças cardíacas, praticamente todas elas podem causar um aumento da troponina. Então, a gente não consegue fazer o diagnóstico da doença cardíaca, a gente consegue entender que existe uma lesão ali. Bom, os peptídeos natriuréticos, então, são outra categoria de biomarcadores que nós podemos dosar na circulação sanguínea e que podem nos ajudar, então, no diagnóstico e prognóstico das cardiopatias. E o que são os peptídeos natriuréticos, né? Eles são pró-hormônios, então existem duas categorias, o pró-BNP e o pró-ANP. Ambos são produzidos pelos cardiomiócitos dos átrios.
e em menor proporção pelos ventrículos. Então, quando que eles vão estar elevados na circulação? Nos casos de estresse ou estiramento do miocárdio, em resposta principalmente a uma sobrecarga, a um acúmulo de volume cardíaco, que vai fazer com que esse coração comece a se estirar. Essa fibra começa a se estirar para conseguir acomodar esse excesso de volume que está chegando ali no coração. E aí, em resposta a esse estiramento, nós teremos um aumento aí da produção do proBNP e proANP. Essas duas substâncias, então, elas são clivadas em dois fragmentos separados, o terminal N e o terminal C. Então, nós teremos, no fim, essas substâncias aqui, o CBNP, o CANP e o NT-proBNP. Esses dois aqui de cima são biologicamente ativos e o NT-proBNP é biologicamente inativo. E o que isso quer dizer, né? Quer dizer que o CBNP e o CNP, eles têm uma ação no organismo, que é justamente de promover vasodilatação e diurese. Então, esses pró-hormônios, eles vão ser liberados nos casos em que tem esse estiramento da parede atrial. E o que o organismo entende, né? Como tem estiramento da parede atrial, tem uma sobrecarga de volume ali dentro. Então, o CBNP e o CANP são liberados na circulação para estimular justamente vasodilatação e diurese. Diurese para eliminar esse excesso de líquido e vasodilatação para facilitar a saída desse volume de dentro do coração, pela circulação, né? Então, por isso que eles são biologicamente ativos, porque eles têm essas ações. Então, na realidade, esses pró-hormônios, eles contrabalanceiam as ações do sistema renina, angiotensina, aldosterona. Eles fazem o contrário do que esse sistema faz. Então, aqui nós temos a representação gráfica do pró-hormônio. Então, nesse caso aqui, o BNP, tá? E aí, o BNP, ele vai se fragmentar. E aí, ele vai formar o terminal N, NT, pró-BNP, e o terminal C, o CNP. E aí nós podemos dosar também o NT-proBNP, que é a molécula biologicamente inativa. Nós também podemos dosar essa molécula aqui para mensurar se existe já alteração cardíaca. Então, atualmente existem testes comerciais que a gente pode utilizar de forma rápida na nossa rotina, que são capazes então de mensurar esses fragmentos desses hormônios. O CBNP, ele pode ser dosado em cães através do teste comercial cardio-BNP. Esse teste ele faz uma avaliação quantitativa, então, desse fragmento de pró-hormônio. Outro teste comercial que nós temos é a dosagem do NT-proBNP, um teste também quantitativo. Em cães, o nome do teste é CardioPET-proBNP, comercializado pela IDEXX. E em gatos, o CardioPET proBNP feline, também comercializado pela IDEXX. Então, de forma geral, esse teste ele vai avaliar, ele vai medir a concentração de NT-proBNP na circulação, né, que é liberado lá pelos cardiomiócitos, em resposta a um estiramento e estresse do miocárdio. Quais são as indicações clínicas, né? Cães com sopros, então, que tenham sinais clínicos, como tosse, dispneia, taquipneia, para a gente determinar se esses sinais são realmente de origem cardíaca, né? Eles podem ser também de origem pulmonar. Então, para a gente diferenciar se eles são de origem cardíaca ou pulmonar, nós podemos mensurar, então, o proBNP. Aqui no Brasil, nós não temos esse teste aqui disponível, né? Os testes que nós teremos são esses dois aqui da IDEXX, certo? Então, aqui no Brasil, a gente vai utilizar o marcador NT-proBNP para fazer essa mensuração. Outra indicação é para testar gatos, né, sintomáticos ou não, para fazer o estadiamento da doença e também para avaliar a progressão e a resposta ao tratamento, conforme a gente já conversou anteriormente. E como é que podem vir os resultados desse teste, né? Ele vem assim, em forma quantitativa, sendo que mensurações abaixo de 800, nós teremos então baixa probabilidade de doença cardíaca, entre 800 e 1800, alta probabilidade.
Acima de 1.800, a doença cardíaca está presente. E acima de 2.700, o paciente possivelmente está em congestão cardíaca. Tá? Então, aqui são valores para cães e aqui embaixo valores para gatos. E quais são as limitações do uso do NT-proBNP, né? Doenças que afetam secundariamente o coração, como hipertireoidismo e as hipertensões sistêmica e pulmonar, e também nos casos de doença renal, né? Então, no mesmo caso lá das troponinas. Então, aqui da mesma forma, nós também podemos ter aumentos que não condizem realmente com uma doença cardíaca, e sim com outras comorbidades. Então, isso também tem que ser levado em consideração. Mais recentemente, a IDEXX lançou o SNAP Feline proBNP. Esse SNAP é para ser utilizado num ambiente de emergência, porque os testes anteriores que nós vimos até então, eles são testes em que a gente não consegue fazer no momento. A gente tem que mandar para o laboratório faz a mensuração e nos envia o resultado posteriormente, né? Nesse caso aqui, é um SNAP que nós podemos utilizar na rotina. Então, ele serve principalmente para diferenciar causas cardíacas de não cardíacas em casos de gatos que chegam, por exemplo, com sinal clínico respiratório, com dispneia, com taquipneia, né? E nós queremos saber se essa taquipneia, dispneia é de origem cardíaca ou não. Então, nós podemos usar o SNAP Feline proBNP. É um teste rápido, semi-quantitativo, tá? Para ser utilizado na emergência, e nós podemos utilizar como amostra para esse exame sangue ou efusão pleural. Esse teste ele serve apenas para gatos, tá? Atualmente nós ainda não temos esse teste disponível para cachorros. Por que ele é considerado semi-quantitativo? Porque esse teste ele não nos mostra um valor, ele não mostra aqui a concentração de proBNP que foi mensurada. O resultado aparece como um positivo fraco ou como um negativo. Então, por exemplo, se a gente tiver aqui um positivo bem forte, com essa bolinha, a bolinha de cá é a bolinha controle, tá? E a bolinha da direita é a bolinha do resultado. Então, quando a gente tem uma marcação bem forte, quer dizer que a concentração de NT-proBNP está acima de 270, o que condiz, então, com a alteração cardíaca. Quando a gente tem aqui um resultado fraco, né, um fraco positivo, quer dizer que possivelmente esteja entre 100 e 270, então é um paciente suspeito. E no caso negativo, em que não tem a marcação aqui do teste, nós teremos uma concentração normal que está abaixo de 100. Então é uma opção para aqueles casos em que não se tem disponível o ecocardiograma para ser feito naquele momento, né? Ou que o paciente também não permite posicionamento para o exame, a gente pode fazer então o SNAP, tá? A gente pode utilizar então ou sangue ou efusão pleural. Nos casos em que a gente faz a toracocentese para fazer o alívio do paciente, para fazer a abordagem terapêutica, a gente já pode pegar aquela amostra e fazer o teste, né? Então, de qualquer forma, nós iríamos drenar esse paciente. Então, a gente já aproveita e já usa essa amostra para fazer o teste e avaliar se realmente pode ser que esse paciente tenha alteração cardíaca. E aí também já direcionar o tratamento na emergência. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula, então. A partir das próximas aulas, iremos entrar agora nas cardiopatias propriamente ditas. Iremos falar sobre a etiologia, desenvolvimento das cardiopatias e também tratamento. Até lá!